Salve a do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2. Amém? Amém. Todos? Diz assim a palavra do Eterno: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, e se é que provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado, nós estamos fazendo um estudo expositivo da primeira epístola do apóstolo Pedro, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos para o segundo capítulo. E no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, ele expressa de maneira muito precisa o plano da redenção e o poder do sangue de Jesus de nos remir de todo o pecado. E ao nós ingressarmos na fé, nós sermos redimidos, perdoados, nascermos de novo, sermos uma nova criatura, a palavra diz, por boca de Pedro, que esses que creram em Cristo se tornaram peregrinos, forasteiros, dispersos por meio da perseguição, que assim ocorre com aquele que nasce de novo. E com aquele povo foi de maneira muito intensa, a ponto deles perderem suas vidas. Nero, na sua loucura, ele taca fogo em Roma e ele acusa os cristãos, e aí se inicia uma perseguição ferrenha, e muitos cristãos morrem, mas eles não negam a fé, eles permanecem firmes em Cristo, eles permanecem de maneira obediente ao Senhor, a ponto de darem a sua vida por amor a Cristo. E Pedro, passando desse ponto da perseguição, da redenção, Pedro aponta um padrão de santidade perfeito, um modelo de santidade perfeito. E que hoje, amados irmãos, parece que é utopia viver em santidade. Viver em santidade hoje parece algo inalcançável, impossível. Não, mas não dá, mas também não é bem assim. Não, mas não é dessa maneira, não, é dessa maneira. É conforme está escrito. É conforme Deus estabeleceu. E aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, de maneira natural, eles se submetem à vontade do seu Senhor. É interessante, amados irmãos, que quando você pega o Novo Testamento e você busca sobre a palavra Senhor e Salvador, tem mais de 600 palavras dizendo que Jesus é Senhor. E quando fala de Salvador, só tem 22 palavras. Então Jesus só é Salvador daquele que Ele
Ele é Senhor. Então, a maioria das pessoas tem Jesus como Salvador, mas não se submete ao seu senhorio. E eu vou te dar uma notícia: Ele só é o seu Salvador se você se submeter ao senhorio dele. Se você confessa com a boca e nega com os atos, Jesus não é teu Salvador. Jesus não é o teu Redentor. Você é aquele que o profeta Isaías disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me adora. Então essa capa religiosa, amados irmãos, que transparece, e o Brasil é denominado, né, um país cristão. Como assim? Como assim, irmão? Crime, corrupção, abuso, extorsão, estupro, divórcio, crimes, cambalacho, trambique, mentira. E não só na boca dos ímpios, na boca daqueles que se dizem servos de Deus. Então Pedro, agora, ele estreita o padrão, o modelo. O modelo agora é Cristo, amado. É Cristo. Agora que eles entenderam que foram redimidos, e pelo fato de estarem passando perseguições, agruras, lutas, adversidades, perdendo seus bens, esposa morrendo, marido sendo morto, preso, perdendo os seus empregos, ainda assim Deus os ama. Ainda assim Deus guarda. Ainda assim o Senhor protege. Ainda assim, em meio à adversidade, não significa que Deus deixou de te amar. Ele te ama. Oh, glória. Ele te ama. Não significa que o servo ou a serva do Senhor, por estar passando lutas, adversidade, não significa que Deus virou as costas para você. Pelo contrário, você está se assemelhando a Cristo. Você está se assemelhando ao seu Senhor, que foi afligido, moído, mas não negou, permaneceu firme. E agora no capítulo 2, Pedro, ele inicia dizendo algo que é interessante para nós. Olha para a sua Bíblia, nós vamos ler de maneira expositiva todo o capítulo 2. É a escola bíblica, não é revista, é Bíblia, amém, irmãos? Então o texto diz: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então o que Pedro está a dizer é: se vocês nasceram de novo, se vocês como meninos, bebês, novamente nascidos, gerados, como Paulo diz em Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de vós sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Então Pedro está falando: se vocês nasceram de novo, se vocês são uma nova criatura, olha a metáfora que ele utiliza aqui para ensinar, para instruir. Ele pega a metáfora de um bebê recém-nascido. Ele está falando que quando alguém se converte, ele nasce de novo. Ele inicia um novo processo. Ele nasce, ninguém nasce grande, tá vendo? Que nasce grande é monstro, sim ou não? Tem algum defeito, alguma anomalia. Tem que nascer direitinho. Pequenininho, sem dente. As crianças hoje é complicado, nascem 3, 4 dentes, negócio esquisito. Mas nasce direitinho, criança, bebê. Então o que o apóstolo Pedro está querendo dizer há um processo de crescimento, há um processo de maturidade, e nesse processo de desenvolvimento é necessário deixar a malícia, porque nós fomos convidados para viver um processo contínuo de santidade ao Senhor. E no processo de conversão, no novo nascimento, Pedro, na sua abordagem, ele diz: deixa toda a malícia. Agora, convenhamos, amados, principalmente aqueles que se lambuzaram bastante no mundo, éramos maliciosos, sim ou não? Hoje, éramos maliciosos. Eu quero ouvir de vocês uma definição de malícia, por favor. Uma definição, alguém aí, por favor. Malícia. Chutem alguma coisa. Pessoas
Esperteza. No jargão carioca, malandragem, né, velho? Mais uma. Uma vantagem, não é? Oi? Mentira. A malícia tem conotação mentirosa. Até porque no texto Pedro aborda engano. Então, a malícia é isso, é a habilidade de enganar. É a malandragem, é a astúcia, é o ardil, é a aptidão, a inclinação para fazer o mal. Então ele está falando, agora vocês nasceram de novo. Agora aptidão para o mal, agora aptidão para o engano, agora aptidão, o desejo desenfreado pela mentira, pelo proibido, pelo ilícito, por aquilo que desagrada a Deus, pelo ardil secreto do coração, pelas coisas subliminares por trás das palavras. Deixa isso para trás. Abandone isso. Deixa a malícia. Chega de querer, como me disse, querer levar vantagem em tudo. Não, mas todo mundo rouba. Não, mas todo mundo tem gato. Então o que tem? Não, mas a Enel rouba demais. Então, se eu botar meu gatinho aqui, o que tem? Vou ficar no calor. Vantagem, malícia, malandragem, traquinagem, a semelhança de Satanás. Ele diz, deixa, abandone. E ele diz, o leite racional não falsificado. Por que não é natural da criança crescer? Sim ou não? Se ela não cresce, tem algum problema, não tem? E por que ela possivelmente não está crescendo? Porque não está se alimentando de maneira adequada. Está desnutrida, anêmica, desidratada, essa criança. E isso faz com que ela não desenvolva. Então, muitos cristãos, amado, talvez até nasceram de novo, mas foram mal alimentados. Foram deixados aos cuidados de pessoas incapazes de criar uma criança. Porque Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Então Deus dá o crescimento, mas ele estabeleceu pessoas para cuidar de pessoas. Só que se um que se diz mais espiritual, mais maduro, ele falsifica esse alimento, aquela criança que nasceu de novo, que vai se alimentando, como diz Pedro aqui, por alimento falsificado, ela cresce ou não cresce de maneira inadequada. É o cristão malicioso, é o cristão malandro, é o cristão que não aprende a Bíblia de maneira como a Bíblia é. Ele não está no processo natural de mudança, de metamorfose, de metanoia, porque ele está sendo alimentado de maneira inadequada. E não é assim, irmãos, quando a criança é bebezinho, o que você coloca na boca dela, amiga, ela faz? Ele usa aqui o leite. A criança, ela vai no cheiro, irmão, procurando a mãe. Ela nem está com o olho aberto, mas ela acha a mama. Quando ela acha, ela... Por exemplo, a minha mãe, ela não teve leite. Eu sou o primeiro dos filhos. Ela não teve leite. Antigamente tinha esse negócio, né? A mãe de leite, não tinha isso? Por exemplo, hoje encontrei a minha mãe de leite na padaria. Então, vamos utilizar essa aplicação. Eu mamei no leite falsificado, não original, porque o original era da minha mãe. Mas minha mãe não tinha. Então, eu me alimentei do leite falsificado, não original. Então, o que torna muitos cristãos meninos na fé, ou desnutridos na fé, é se alimentar de leite falsificado. Que leite é esse? Palavra. Palavra falsificada. Palavra errada. Palavra mentirosa, maliciosa. E com isso, a mente não se desenvolve. Ele não cresce espiritualmente, ele não amadurece, amor. É um nanismo espiritual, é um anão. Nunca cresce. Permanece menino na fé.
Pedro diz em 1 Pedro 1,13, ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. É interessante que no grego, esse cingindo os lombos do vosso entendimento significa estar pronto para caminhar, pronto para se desenvolver, estar com as vestes adequadas. É colocar cinto na calça. Você consegue andar com uma calça um pouquinho mais larguinha, mas sem cinto? O que essa calça vai fazer? Ela vai cair, ela vai atrapalhar a sua caminhada e vai mostrar a sua nudez, a sua vergonha. Então o que Pedro quer dizer é: esteja com a veste de santidade ajustada. Glória a Deus. Para que a vergonha da sua nudez não seja exposta. Aleluia. Aí ele diz assim, ó: sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu. Capítulo 1 de Pedro. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, falta de conhecimento, mas agora, começando aquele que vos chamou, ele aponta o padrão. Começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está o padrão. Aqui está o padrão. Você pode imitar o pastor? Pode imitar o pastor. Você pode imitar o presbítero? Pode imitar o presbítero. Você pode imitar a irmã de oração santa, fiel? Sim, você pode imitar, você pode seguir. Mas o seu modelo, o seu principal padrão é Cristo, amado. Glória a Deus. Ele é o seu modelo. Paulo diz assim: sede meus imitadores. Por quê, Paulo? Porque eu sou de Cristo. Eu sou dele. O meu comportamento é semelhante ao dele. Então pode me imitar. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então o padrão de santidade está estabelecido em Cristo. E para crescer numa maturidade espiritual, um leite racional, saudável, original, precisa-se de alimentar-se da palavra de maneira adequada. Uma palavra não falsificada. Aí Pedro ainda diz assim, no versículo 3 do capítulo 2: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Como que eu provo? Através da conversão e através do alimento original, que é a palavra. Por exemplo, assim, irmãos, olha só, ele está utilizando o exemplo do neném, do bebê. Hoje tem uma infinidade de marcas de leite, não tem? Há muito. Mas geralmente ali, quem tem neném e vai no mercado, na farmácia, vai comprar o leite, principalmente quando a criança se requer mais cuidados. O principal leite que todo mundo quer comprar é qual? Oi? Grita, gente, por favor, me ajuda. Ninho. Ninho. Mas hoje tem Godin. Tem um tal de Capel. Eu comprei um desgrama dessa esses dias. A cara de cara. Gente, que leite ruim da desgrama. Já vem todo cheio de negócio, todo empregado na loja. Loja fala: pelo amor de Deus, não come esse negócio aqui não. Você tá barato. Tá vendo? O barato sai. Então, irmãos, não tem como negociar com a palavra de Deus. Ou é a palavra original de Deus, ou não serve. Vai te causar problema. Vai fazer você não crescer, ou pior, ficar doente, enfermo e morrer. Olha o que a palavra diz, amado. O crescimento, ele tem que ser natural na vida do cristão. 2 Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o cristão, ele deve crescer, ele tem que crescer. Se ele não cresce, tem algum problema. Tem algum problema. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5. Alguém abra, por favor, e nos ajude com a sua voz, por gentileza. Hebreus 5, a partir do versículo 12. Sejamos rápidos, amém, irmãos? Para a gente ganhar tempo. Fica com vergonha de participar, não tem problema nenhum. Fala só um pouquinho mais alto, meu pastor, para tentar sair aqui no vídeo aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitamos
necessidade de que se vos torne a ensinar. Opa, só um momento. Porque devemos ser mestres pelo tempo. Então ele está falando, vocês já iniciaram tem muito tempo. E pelo tempo que vocês ingressaram na fé, se converteram, já era para vocês serem mestres. Estarem ensinando, discipulando, fazendo discípulo, ensinando a esposa, o filho, o amigo do trabalho, já terem capacidade de dominar as Escrituras pelo tempo. Glória a Deus. Pelo tempo. Ou pela qualidade do tempo. Porque tem gente que pode ter 20, 30 anos de fé, mas não teve qualidade de tempo para crescer. Continua, irmão. Ainda a necessidade de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. O que ele quer dizer? A criança consegue discernir o bem e o mal? Consegue não. Então o cristão, quando ele nasce de novo, ele não consegue discernir ainda o bem e o mal, ele está engatinhando na fé. Aí ele vai em alguns ambientes, ele fala, não, mas aqui eu vou ser alimentado. Aí ele chega lá, estão dando um montão de alimento para ele. E ele, como novo, como criança, ele quer tudo. Tudo que vem, ele quer comer. Tudo que vem, ele manda para dentro. E daqui a pouco, como é que ele pode estar? Ele não está exercitado, como diz o texto aqui, exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Porque ele não está ainda adaptado, acostumado a comer alimento sólido. Quando dá um alimento sólido, ele se escandaliza. Meu Deus, mas o que é isso? Mas eu nunca vi isso na palavra. Não é possível. Isso é heresia. Não, isso é heresia, não é possível. Não é possível. Eu aprendi há tanto tempo que era assim. Vou falar de mim, amém, amado? Vou falar de mim. Meu pai e minha mãe, minha criação. Meu pai espírita, minha mãe católica. E a maioria das pessoas que eram criadas assim, quando a criança crescia um pouquinho, vai fazer primeira comunhão. Aí vai eu, neguinho, vai fazer comunhão. Ok, vai lá. Então estou aprendendo. Fazer a primeira comunhão, qual o segundo passo? Vai fazer a crisma. Aí você está lá, está comendo. Aí depois que você analisa biblicamente, que você nasce de novo, que você começa a analisar tudo aquilo que foi ensinado a você, e Pedro diz que você não foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu do teu pai. Mas você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como sangue de um cordeiro imaculado, oh glória, incontaminado, oh glória, que foi morto ainda antes da fundação do mundo, oh glória. Não foi pela tradição dos pais. Não, os pais erraram, infelizmente. Porque a pessoa só dá aquilo que tem. E por só ter aquilo, deu aquilo. Mas aquilo não era um alimento saudável. Aí depois que nós começamos a se alimentar do saudável, irmão, ninguém mais quer coisa ruim. Não quer. Então, a igreja, ela precisa ser nutrida com a palavra de Deus, com a doutrina bíblica cristã sólida, para a glória do eterno e crescimento da igreja. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:6. Depois alguém me ajuda aí com Jeremias capítulo 15, versículo 16. E depois alguém abra para mim também em 2 Timóteo 3:16 e 17. Ok? Jeremias 15, 16. E 2 Timóteo 3:16 e versículo 17. Ok? Enquanto aquele que vai nos ajudar lendo, eu vou ler 1 Timóteo 4:6. Na versão King James. NVI, essa versão. Se você transmitir, é uma epístola pastoral essa daqui, ou seja, para os pastores, presbíteros, aqueles que ensinam, discipulam. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será bom ministro de Cristo,
nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então ele está falando, Timóteo, você foi discipulado, ensinado, alimentado, você cresceu, se desenvolveu, amadureceu. Hoje você tem condições de ensinar, você é mestre. Agora você, que é bom ministro de Cristo, você vai instruir aos irmãos, nutrindo, alimentando eles com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Esse tem seguido aqui é interessante, sabe por quê? Porque nós vivemos esse déficit também, irmão, de lideranças que, como os religiosos eram, eles querem impor aquilo que está escrito, e deve assim ser, mas eles também não querem viver. Ter seguido aqui, que Paulo disse para Timóteo, que você tem seguido, significa, Timóteo, você aprende e vive, e assim que você aprende e vive, você pode ensinar. Sem viver, você não tem direito. Agora, vivendo, aprendendo, você tem o direito de ensinar, porque você é modelo, você é exemplo. Então assim você tem autoridade. Como? Alimentando os irmãos, nutrindo com a palavra da fé, a palavra da verdade. Jeremias 15:16, quem achou aí, por favor? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome te chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que interessante, irmão. Jeremias diz, achando as tuas palavras, como se fosse um prato, uma quentinha, né? Você trabalhou na obra o dia todo, sol quente, marretando, dando moca, sol de boné para trás, chega a hora do almoço, aí você acha aquela quentinha, você abre ela, aquele cheiro maravilhoso. Mas Jeremias não está falando de uma quentinha, de um prato de comida. Ele está falando, ah Senhor, achando eu as tuas palavras, eu logo as comi, oh glória. Ah Senhor, e a tua palavra, ela foi gozo e alegria para o meu coração, pelo que o teu nome se chama, ó Senhor dos exércitos. Fala daquele, irmãos, que quando experimenta da palavra de Deus, ele não quer outra coisa. Ele só tem desejo para a palavra de Deus, porque ele sabe que vai fazer o bem para ele, o crescimento saudável, adequado para ele. Ele achou, logo as comeu. 2 Timóteo 3, 16 e 17, por favor. O poder da palavra, a importância da palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que interessante, amado. Toda a escritura, Gênesis, Apocalipse, toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para cláusula de propósito, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não me alimento da palavra, se eu não sou nutrido pela palavra, eu não sou perfeito ou instruído para toda boa obra. Eu vou ser limitado, incapacitado, deficiente. Então, quando eu sou alimentado, orientado, disciplinado, doutrinado com a palavra da verdade, eu sou instruído e perfeito para toda boa obra. Então, devemos, amados irmãos, amar, se alimentar da palavra de Deus, para crescer. Só nesse tópico aqui eu poderia ficar infinitamente aqui, o tempo todo falando só da importância da palavra. Porque sem ela não tem crescimento, sem ela não há redenção, sem ela não há salvação, sem ela não há santificação, sem ela não há poder de Deus, não há nada. É a palavra. É a palavra. Porque pela palavra de Deus e oração, diz a Bíblia, 1 Timóteo 4,5, é santificada toda a criatura. João 17 está escrito, vocês sabem, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Hebreus 4:12, a palavra diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração, do pensamento humano. É a palavra. É a palavra. Então devemos dar a devida atenção da palavra. Ele trata como um prato de comida. Amém ou não? Você ficou sem comer hoje? Não. Alguém só fica se tiver uma condição ruim. Mas geralmente a gente se alimenta todos os dias. Né? 2, 3, 4 refeições. Café da manhã. Aí, um mais abastadozinho. Entre o café da manhã e o almoço, come um biscoitinho, uma frutinha. Sim, senhor. Aí chega o almoço. Pratão caprichado. Aí depois do almoço, às 16 e um pouquinho, vou tomar meu cafezinho da tarde. Cafezinho da tarde. Chegou-se a noite, eu não fico sem jantar, eu vou jantar. Aí o mais ganancioso, já beira a gula. Antes de dormir eu vou machucar mais alguma coisinha. Então isso todo dia, mano. Agora, como que o cristão vai ficar 1 dia, 2, 3, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, sem ler a Bíblia? Me diz. Não vai ter forma. Se está fortinho espiritualmente, vai começar a ficar sequinho, hein, meu irmão Deus? Sequinho, magrinho. Primeiro demônio que se manifestar, não tem como expulsar. Porque está desnutrido espiritualmente, fraco, anêmico, débil. Então devemos se alimentar. E o nosso chamado, vamos dar continuidade no texto, senão a gente não sai daqui. E o nosso chamado nos faz deixar a malícia, para viver a unidade do corpo de Cristo. A coletividade que se dá a partir do momento que nós nascemos de novo e agora somos inseridos na família da fé. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer aqui, versículo 4 em diante. Chegando para ele, a pedra viva, ele está falando de Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, agora aponta para o povo, para aquele que crê. Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que creres, é preciosa. Quem? Cristo, a salvação, a redenção, o Evangelho. Aonde eu parei? E assim, para vós, os que creres, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam onde? Na palavra. Tropeça na palavra, na alimentação adequada ou inadequada, sendo desobediente. Ou seja, quando eu me alimento da palavra falsificada, naturalmente eu vou desobedecer, porque eu não conheço. Eu sou um ignorante. Eu não tenho conhecimento bíblico. Eu não sou doutrinado na sã doutrina. Eu vou errar. Eu vou errar. Para o que também foram destinados. Note, amado, e nós tivemos um fenômeno aqui, e vale a pena abordar um pouquinho ele, que são os chamados desigrejados. Ok? É daquela fala assim, não sei se você já ouviu, mas a igreja sou eu. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é pedra, é bloco, tijolo. Sozinho você não é igreja. Você se torna igreja quando você se junta. Até porque Mateus 18:20 diz: onde estiverem quantas pedras? Oi? 2 ou mais. Aí ele diz: aí eu estou no meio dele. Se for sozinho, não estou. Mas se estiver junto, eu estou ali, ó glória.
Se for unido, eu habito ali, aleluia. Mas se for individual, separado, eu não estarei ali. Sozinho não é igreja, amado. Junto é igreja. Não estou falando de vida individual cristã, estou falando de coletividade, unidade. Pedras vivas para a habitação do Senhor, templo, morada do Espírito. É disso que o apóstolo Pedro está querendo dizer. A partir do momento que nós deixamos a malícia e vamos sendo pedras lavradas, lapidadas para a construção do templo de Deus, Deus passa a habitar ali, irmão. E isso é um desejo desde os profetas, dos salmos. Salmo muito conhecido, Salmo 133, quem sabe? Grita aí, primeiro versículo. Opa, quão bom aí? Ó, quão bom e quão suave é. Que os irmãos viram, hein? Mas a gente parece que está tendo relação com o porco espinho. Não é isso? Tem como abraçar o porco espinho? O ouriço? Esperto. Nós estamos tendo relações ferinas, amados. Deficientes. E por que isso ocasiona? Por causa de uma má alimentação. Ou a alimentação chega e eu não pratico ela. Não vivo ela. Mas o desejo de Deus é que o povo viva em unidade. Em comunidade. Isso sim é igreja, mano. Quando não se vive isso, não é igreja. Pode ser um clube social, um ajuntamento de pessoas, qualquer coisa, menos igreja. Igreja é unidade, ajuntamento do povo de Deus. Olha esses textos aqui, Atos capítulo 2, versículo 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A oração sacerdotal de Jesus. Olha que tremendo lá. João 17, 20. Em diante. Mas eu não rogo somente por estes. Quem? Os apóstolos, os discípulos. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que de mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, o mundo só reconhecerá que Cristo foi enviado do Pai na unidade da igreja, na coletividade da igreja. Enquanto a igreja não estiver unida, irmão, o mundo não vai reconhecer. Irmãos, convenhamos, sejamos sinceros conosco. Talvez, eu vou usar esse termo para que nós possamos entender. Uma das instituições mais divididas, religiosamente falando, é o povo que se diz povo de Deus. Os espíritas são unidos, os católicos são unidos. Eu não vejo, irmão, dificilmente vejo um católico falando mal de outro, ou um espírita falando mal de outro espírito, ou um budista, ou qualquer coisa que seja. Mas o cristão, irmão, bambu tora. Irmão, você viu a irmã? Não vi não, o que aconteceu? Não está sabendo? Não. Rapaz, está sabendo, pastor? Não, eu vou te contar. Aí começa, mano? Aí começa. Aí a Bíblia diz que Deus odeia e abomina algumas coisas. Provérbios 16, 6 está escrito assim: 6 coisas o Senhor abomina. Hã? Dependendo da tradução, vamos lá. Vamos pegar aqui provérbio, não é isso? Vamos ler como está escrito. Nessa tradução aqui, nessa versão aqui. Olha aqui, olha aqui. Provérbios 6,16, é isso?
aqui. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, nessa versão aqui. A 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, ele vai contar. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para a maldade, a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre... Tem alguma outra tradução diferente? Aqui, hoje? Uma NVI, uma King James. Ninguém está com a King James aí não? Está aí não, Mário? Como é que está a sua aí? 6 coisas que ele odeia e 7 que ele detesta. Então, irmãos, quando há isso no meio do povo de Deus, Deus não está nesse negócio. O que Deus quer é unidade, é coletividade, estarmos no senso comum de pensamento e conduta. Então esse negócio de deixar a congregação, abandonar, a igreja sou eu sozinho, Cristo em casa, isso não é o Evangelho. O autor dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele dá uma exortação dizendo: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Não deixando, não abandonando o costume de congregar, de estar junto, unido. Então nós não podemos, é isso que Pedro quer dizer, como pedras vivas, juntas, unidas. É isso que ele quer nos dizer. Escute esse texto, Romanos 15, 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um mesmo sentimento, uma mesma boca falando. Aí aqui se aplica até o nome da nossa igreja, que é Igreja Cristã Vozes, porque são várias vozes que falam uma única verdade. São várias vozes, mas que falam uma única verdade. É isso aqui, ó. Para que concordeis a uma boca. A uma boca. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, quando nós estamos na coletividade, na unidade, vivendo o propósito, que é sermos pedras espirituais, para exercermos nosso sacerdócio, o nosso propósito se cumpre. E o texto de Pedro continua a dizer, versículo 9, vamos continuar. Ele diz: mas agora vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está o nosso propósito e o nosso sacerdócio espiritual. E lá em cima ele disse: para oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, juntos. E agora, em Cristo, não tem um único sacerdote que vai diante de Deus. Todos nós agora temos acesso à presença de Deus, amado. Todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Oferecendo sacrifício. Que sacrifício, pastor? Oração, adoração, submissão a Deus, obediência ao Senhor, amado. Viver em comunidade, para que nós venhamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora no versículo 11 em diante, ele vai falar da nossa conduta na sociedade. Na sociedade. E aí que às vezes o bicho pega. Está escrito: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação,
pelas boas obras que em vós observem. Então, olha o que o apóstolo Pedro está querendo dizer. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Eu vou pegar um exemplo fútil. Viver honesto entre os gentios. Isso é uma forma também de oferecer sacrifícios espirituais. Na rua lá da minha casa lá, tinha um enorme bambuzal que causava muito problema. Qualquer ventinho, o bambuzal tombava e batia na rede, a luz acabava. Ventava, batia na rede, a luz acabava. Aí fizeram um grupo lá da rua. Minha rua deve ter umas 40 casas por aí, 40, 50 casas. E fizeram um grupo da rua, Rua Sem Luz. Acho que é esse o nome do grupo. Eu falei, para que serve isso aí? Resolve nada. Aí a Luana estava no grupo, tá, não sei onde está indo, minha esposa. Vamos juntar e vamos cortar o bambuzal e tal, não sei o quê. Eu fui arrumei o cara para cortar o bambuzal. O cara cobrou R$1.000 para cortar. Não, tá muito caro. Eu falei, irmãos, gente, tem mais de 50 casas aqui. Vai sair merrequinha para cada um. Não, tá muito caro, R$1.000. Eu falei, gente, vai sair R$30 para cada um. 25. A gente mesmo corta. Bateu a tempestade desse vento, o maluco teve aí, parte do bambuzal caiu na rede. Acabou a energia. Ficamos desde quinta, sexta, sábado e domingo sem energia. Aí juntou todo mundo da rua lá, cortou a parte do bambuzal, a lâmpada foi lá e religou. Quando acaba a luz, aí minha esposa liga para a lâmpada e tal, não sei o que, acabou a energia, tal hora, não sei o que, papapá. Aí a mulher, o atendente, fala assim, mas só tem a ligação da senhora aqui e mais um. Mas só tem a ligação da senhora e mais dois. Aí no grupo lá, minha esposa foi perguntando, vocês não estão ligando não? Aí quando foi cortar o bambuzal lá, gente, por que vocês não ligam? Como é que eu vou ligar? O meu é gato. É o meu é gato. 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 Numa rua de mais de 50 casas, só 3 pessoas pagam a conta de luz. 3 casas, né? 3 famílias. A minha família e mais 2 famílias. Essas 3 famílias que pagam a conta de luz, o que elas são? O que elas são? Exemplo aí, servos de Deus, amado. Os 3 crentes. É isso aqui que Pedro está querendo dizer. Está escrito aqui, ó. Amados, peço-vos como peregrino forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, desejos da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, os ímpios, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, ter o viver honesto faz com que o ímpio olhe e fale, ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. O desejo mal vem para qualquer uma, calor danado, conta de luz batendo 400, 500, 600 reais. Aí chega o bonitão que trabalha na empresa de energia, pode se me pagar 300 conto, eu boto um negócio para tu aí, tua conta vai ficar 60 cruzeirinhos por mês. Quando eu vim, não bota para zerar não, também que fica ruim. Aí, mas será? Não sei o quê. Mas o cristão, ele nem negocia. Eu não sou servo de Deus. Eu pago caro, mas eu vou pagar. Deus vai me dar a condição, porque eu quero honrar o nome do meu Senhor. Eles vão glorificar o Senhor. Se não for aqui, no período eternal vai ter que glorificar, porque eles vão me reconhecer. Então nós devemos ter uma conduta honesta na sociedade, honesta, transparente, clara, para que Deus seja glorificado e exaltado. Versículo 13 em diante. Viver honesto na sociedade. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como ele enviado para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que é fazendo o bem, tapéis a ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Esse ponto aqui, Pedro ensina uma coisa
que talvez no Brasil tomou evidência maior a partir de 2019 para cá, 2018, que é a submissão às autoridades instituídas por Deus. E Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. E esse submeter aqui ela tem duas conotações no grego. É um termo militar e o não militar. O militar é a ordem vem do superior, ele submete-se sem pestanejar, sem questionar. E o outro termo grego aplicado a submeter-se, sujeitar, é sujeitar-se voluntariamente a toda ordenação humana por amor do Senhor. Irmãos, de 2018 para cá teve muitos conflitos políticos na nossa nação, sim ou não? Guerra, divisão, facção, contendas, picuinhas, bate-boca, político, que não cresce em nada o povo de Deus. Porque a orientação bíblica é: sujeite-se a toda ordenação humana. Por quê? Por amor ao Senhor. Aí ele diz: quer ao rei como superior, quer governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Irmãos, escute o que eu vou falar e sejam maduros para entender o que eu quero dizer. Eu sirvo ao Senhor desde 2009. De 2009 para cá nós tivemos alguns presidentes eleitos, uns de direita, outros de esquerda, mas o nosso país foi mais governado por lideranças de esquerda. Teve essa convergência em 2018. Eu nunca vi, desde quando me converti em 2009, a igreja orar tanto por uma liderança política como em 2018. Nunca vi, irmão. Eu não me lembro. Quem é um pouquinho mais antigo, que é cristão um pouquinho mais antigo, talvez tivesse essa experiência. Estou falando de mim. Quando essa liderança de 2018 perdeu a eleição, a igreja também parece que deixou de orar. E eu estou falando que não é para orar, tipo assim, Deus abençoe, não, abençoe o presidente falando de tal. Não é esse tipo de oração. A oração é: Senhor, ainda que ele não se submete a Ti, Senhor, ainda que ele faça o mal, ainda que ele é desonesto, ainda de fato, Deus, que ele é contrário à sua verdade, ao seu evangelho, Deus, ele é instituído pelo Senhor. O Senhor permitiu ele estar aí, querendo a gente ou não, o Senhor permitiu ele estar aí. Deus, então, usa ele como ferramenta em nossa nação, da maneira que o Senhor quiser. Porque o Senhor é soberano, nosso Deus é o Senhor. Mas a gente tem essa guerra, essa picuinha. E a orientação bíblica é: se sujeite voluntariamente por amor ao Senhor. E ore pelas ordenanças. Mas sabe qual é a nossa oração? Se não é o nosso político de estimação, que morra. Que morra. Por que esse avião não caiu? É a oração do crente. Ele caiu no banheiro, por que não deu um derrame? O cara não morre, não morre. O avião fica ruim, ele cai no banheiro, teve câncer, teve problema no fêmur, na cabeça do fêmur, não morre! Ele não morre, Deus! É a oração do crente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Não estou falando que ele é bom, não, porque não é. E nem o outro também é. E nem o outro também é. Mas a nossa mentalidade, a nossa oração, o nosso comportamento, ele não é de acordo com a vontade de Deus, conforme está escrito, irmão. Bíblia, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, versículo 1. Eu vou ler porque já é 20 e 56. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis. Aqui você pode aplicar a linguagem de Paulo aqui na época, rei, mas na nossa nação, presidente, coloque aí, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então o que ele está orientando? Ore por toda e qualquer autoridade constituída em nossa nação. Te pergunto, depois que mudou, você orou ou você ora? Ou qual é o conteúdo da sua oração? Tem que orar, irmão. Tem que orar. Deus, está tendo corrupção em nossa nação. A palavra diz que os teus olhos são como chama de fogo. E eu sei que o Senhor está enxergando o que eles fazem em oculto. Está soberano para tomar providências e desfazer o plano do maligno. Eis aqui a nação cujo Deus é o Senhor. E você está colocando a nação e aquele que está em evidência diante do Senhor em oração. Para quê? Para que eu tenha uma vida quieta e sossegada. Está escrito aqui. Em piedade e honestidade. Submissão, irmão. Romanos 13 fala muito sobre isso. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, irmãos. Está escrito aqui. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejas sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais o quê? Tributo, imposto, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aí, eu vou mais além. Na epístola de Pedro, que ele disse lá, temei a Deus, honrai o rei, sabe quem era o presidente da época de Pedro? E eu já falei no primeiro capítulo, quem era? Quem era? Quem era, gente? Só é desgraçado, gente? Nero. Tacou fogo, eu falei no início. Nero. Quem matou o apóstolo Pedro? Quem? Nero. E Pedro, pelo Espírito de Deus que ele escreveu, sujeitar, obedecer. Mas ele faz o mal, faça você o bem, viva o bem, faça o bem. O fato de Deus ser a nossa autoridade superior, irmãos, não significa que nós somos anarquistas, ou seja, que nós temos uma ideologia política que não submetemos a hierarquia nenhuma. Não é assim. Está escrito em Romanos 13 que Deus estabeleceu a autoridade para que ele se submeta, porque ela é ferramenta de Deus na terra, é a espada de Deus na terra. Mas ele faz o errado, ele vai tratar com Deus, como eu e você também vamos tratar. Então faça você o certo. Se ele faz o errado, o problema é dele. Faça você o certo. É a conduta cristã da sociedade. É isso que Pedro está abordando. E de um cara que tacou fogo numa cidade e matou muitos cristãos naquela época. Muitos. Pedro escreveu: continue submetendo. Paulo é Romanos: a quem tributo, tributa, a quem honra, honra. Paga os seus impostos. Mas Roma está colocando muitos juros. Paga. Tem condições? Paga. Eu entro aqui na parte final, versículo 18 em diante.
Sujeitai-vos não. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Aqui ele está falando da escravidão mesmo, os escravos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Tanto que o Senhor aqui está com letra minúscula ou maiúscula aí? Hã? Minúscula. Então está falando de escravo, servos aqui, é escravo, que tinha o seu Senhor, e ele está falando, até você, escravo, se converteu, se submeta ao teu Senhor. E não somente ao bom e humano, mas também a quem? O que está escrito aí? Ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então devemos se submeter à autoridade boa e não submeter à autoridade ruim? Se submete à boa e à ruim, por causa da nossa consciência. Aí ele vai dar um exemplo aqui, versículo 20. Porque que glória será essa? Se pecando, sois esbofeteados, sofreis. Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamado. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo. Para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Versículo 25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por qual motivo eu devo me submeter? Porque Cristo deixou o exemplo. Injuriaram ele não respondeu com injúria. Foram injustos com ele permaneceu ali. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, ele é o nosso bom pastor, e de fato nada nos faltará, a partir do momento que a gente se submeter à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, com essa epístola aqui, amado, possamos aprender, aplicar e glorificar a Deus com a nossa vida, e que as pessoas possam ver as nossas boas obras e venham a glorificar a Deus no dia da visitação. E ainda que não reconheçam aqui, amado, no período eternal terão que reconhecer, terão que ver que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma objeção? Acrescentar? Fale agora ou cale-se para sempre. Pastor, Oi? só lembrando que Deus chamou Nabucodonosor de servo. Como está escrito em Romanos 13, eles são ferramenta minha, espada minha. E Nabucodonosor, servo. O que ele fez com o povo de Deus? Levou cativo a tratar o seu povo, o caráter do seu povo. Saul, rei ruim também, e tantos outros reis horríveis que tiveram, e Deus deixou, permitiu, estabeleceu. Vamos pegar um outro ruim, brabo também, Manassés. Esse é ruim, irmão. Matava criança, fazia sacrifício de criança, e Deus colocou ele como referência, como liderança, e salvou Manassés. Então Deus é Deus, amado. O resto é madeira. Que nós possamos se submeter à vontade desse rei. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Dia 21/6. Somos criteriosos com horário.
Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, santo, vivo e verdadeiro, uma vez mais, ó Deus, diante de Ti em oração, pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o lado da nossa alma, aquele que foi injuriado e não abriu a sua boca, mas se entregou àquele que julga justamente, para que a nossa vida possa estar à semelhança de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o nosso modelo, o nosso padrão, o nosso exemplo, que a nossa vida, Deus, venha imitar a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que a nossa conduta venha glorificar o Teu nome, Pai. Que possamos ser exemplo de marido, exemplo de funcionário, exemplo de patrão, exemplo de aluno, exemplo, Deus, aonde quer que nós estejamos, venhamos ser o melhor exemplo, que venhamos glorificar o Teu nome. E quando alguém ver alguma boa obra em nós possamos apontar para Ti e falar: é por causa dele, é por causa dele, e por isso a honra é dele. Por isso, Deus Santo, através da Tua palavra, do Teu Espírito, santifica a Tua igreja, limpa a Tua igreja, lava-nos, Senhor, e seremos limpos, salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Por isso, Deus, eu clamo a Ti, na mediação do Teu Espírito, que nós possamos sim, como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 3, que Pedro ainda continua a falar da nossa conduta, e agora na conduta familiar, que possamos também ser exemplo e glorificar o Teu nome. Por isso, Deus, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor, para que o Senhor venha tratar, lapidar, e quando nós venhamos ou viermos, Senhor, a cometer algum erro, algum mal, como diz o Edgar, e ele disse em pregação, quando nós formos errar ou pecar, que nós não venhamos olhar para um lado e nem para o outro, mas olharmos para o alto, porque o Senhor nos contempla, o Senhor nos olha, o Senhor nos observa, e que a nossa vida, Senhor, venha brilhar como luz e temperar como sal. É o que nós oramos a Ti, certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor assim nos abençoe e nos dê espírito de sabedoria e de revelação acerca da parte de Deus. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, mais uma vez, satisfação, tá? Seja sempre bem-vindo, porta sempre aberta. Deus seja louvado. Lúcio, meu irmão, um beijo grande no teu coração. É sempre uma alegria vê-lo, tá? Deus te abençoe sempre. Deus abençoe a igreja de Cristo. Sábado agora tem vigília de oração a partir das 20 horas. Amém, irmãos? Igreja convocada para estar aqui em oração, para nós orarmos pelo nosso estado, pela igreja, por familiar, por todos os motivos, por Israel, pelas guerras, pelos eventos políticos que têm acontecido no mundo e a gente tem visto as profecias se cumprir. A igreja precisa orar. A igreja foi chamada a orar. Então, sábado, vigília de oração. Amém? Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe a situação desse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa, que o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, uma noite maravilhosa de bênção e de vitória em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.